Fala galera, aqui é o Wallace Ferreira, eu sou designer gráfico e hoje eu vim trazer um conteúdo muito importante para você que talvez esteja tendo dificuldades em aprovar as suas fotos nos bancos de Microstock. Hoje eu vou te ensinar a fazer vetores. Fazendo vetores, você vai eliminar uma série de problemas que estão relacionados à reprovação de fotos nos bancos de Microstock, tais como má iluminação, resolução ruim, falta de foco. Então, fazendo vetores você não vai ter esse tipo de problema, porque são arquivos feitos em curvas e que podem ser esticados e não perdem qualidade. Eu vou te ensinar a fazer vetores simples, mas que vendem muito bem nos bancos de Microstock, utilizando a ferramenta Illustrator. Talvez você tenha um pouco de dificuldade no início do uso dessa ferramenta, porém que isso sirva como um pontapé inicial para que você comece a estudar e utilize esse software para fazer artes incríveis e enviar para os bancos de Microstock. Assim você vai poder ter uma taxa de aprovação maior e aumentar as suas vendas. Então, se você quer aprender, fica comigo até o final. Eu peço que você já deixe seu like aqui embaixo e se inscreva no canal para você receber os próximos vídeos dessa série. Beleza? Dito isso, vamos lá! A primeira coisa que eu vou fazer para criar a minha ilustração vetorial é criar um arquivo aqui dentro do Illustrator. Para isso eu vou vir aqui na aba Arquivo, aqui na parte superior esquerda, e depois vou clicar aqui em Novo. Aqui eu já posso configurar o meu arquivo e eu vou fazer um arquivo com 2500 pixels de largura por 2500 de altura. Eu recomendo que seus arquivos tenham pelo menos 2500 pixels na menor das dimensões, caso seja um arquivo retangular. Aqui é um arquivo quadrado, então vou deixar com essa dimensão. Vou deixar aqui definido em uma prancheta e aqui em opções avançadas eu vou deixar cores RGB, só os efeitos de rasterização que eu vou colocar para uma resolução alta. E depois vou clicar aqui em criar. Prontinho, meu arquivo já está criado. Agora eu vou criar um retângulo aqui no meu arquivo. Para isso eu vou vir aqui nas ferramentas do lado esquerdo e vou clicar aqui na ferramenta retângulo. Caso o seu esteja em outra forma, como um círculo ou um triângulo, você pode clicar e pressionar o botão esquerdo do mouse e aqui você consegue selecionar as outras formas. Eu vou deixar aqui em ferramenta retângulo. Depois disso eu vou dar um clique aqui na interseção e vou arrastar até a interseção do outro lado. Eu sempre recomendo que você comece fazendo um retângulo no fundo da sua arte para que você não tenha nenhum problema futuro quando você enviar a sua arte para os bancos de Microstock. Depois de fazer o retângulo, eu vou vir aqui nessa ferramenta de baixo, onde você tem o preenchimento e aqui você tem o traçado. E essa ferramenta eu vou utilizar bastante nesse tutorial e é uma ferramenta que vocês precisam entender. Para explicar de uma forma mais didática, eu vou mudar a cor do preenchimento, dando 2 cliques aqui, selecionando aqui um vermelho. Então vou pegar um vermelho aqui mais escuro, prontinho, e dei um OK. Então preenchimento é a cor interna da minha forma. Já o traçado, no caso se eu clicar aqui, ele vem para frente e eu consigo fazer a alteração da cor do traçado. Então aqui está um preto, eu posso deixar o preto mesmo, vou dar um OK. E aqui na parte de cima eu consigo aumentar a espessura do meu traçado. Aqui vocês conseguem ver melhor se eu aumentar a espessura. Então o traçado é justamente essa parte em volta da minha forma. Por enquanto eu vou deixar sem traçado, então para isso é só selecionar a minha forma, clicando com o botão esquerdo, e aqui nessa parte de baixo eu tenho essa opção nenhum. Clicando aqui, o traçado já vai sumir. Prontinho, ficou só a forma vermelha que eu queria. Agora eu vou selecionar uma outra ferramenta aqui na parte esquerda, que é a caneta. Essa ferramenta aqui. Se a sua estiver em outra opção, é só clicar, pressionar com o botão esquerdo e vão aparecer as opções aqui. E é só selecionar a ferramenta caneta. Depois que estiver selecionada, eu vou clicar aqui nessa parte da interseção, vou trazer ela até a outra interseção, vou dar mais um clique e a cada clique que eu der, ele está construindo uma nova forma.
aqui eu vou novamente na interseção do lado oposto e vou voltar ao primeiro ponto, fazendo esse triângulo. E depois disso eu vou clicar nessa ferramenta seleção aqui em cima para sair da ferramenta caneta. Sempre que você quiser sair de uma ferramenta, você pode clicar nessa ferramenta seleção. Agora eu vou mudar a cor desse meu triângulo, clicando aqui no preenchimento, trazendo ele para frente e dando 2 cliques. Eu vou colocar uma cor preta. Depois dei OK e já ficou aqui a cor preta. Prontinho. Eu vou selecionar novamente o meu triângulo e agora eu vou colocar um pouco de transparência nessa forma. É só eu vir aqui nessa opção opacidade e onde está 100% eu posso diminuir. Vou colocar aqui 30%. Só arrastar que você consegue mudar. E prontinho, já tenho aqui o meu fundo do jeito que eu queria. Hoje nós iremos desenvolver uma arte de desconto. No caso é uma arte bem simples, mas que vende muito bem nos bancos de microstock. Para isso eu costumo usar cores de destaque, por isso eu já comecei aqui com vermelho. E agora eu vou utilizar a ferramenta forma novamente, só que eu vou clicar com o botão esquerdo, vou segurar e selecionar a ferramenta elipse. Prontinho, com a ferramenta elipse selecionada, eu vou clicar em qualquer ponto aqui do meu arquivo e com a tecla Shift pressionada, eu vou arrastar e criar o meu círculo. Prontinho, já criei o meu círculo e agora eu não quero deixar o preenchimento por enquanto. Então eu vou clicar aqui nessa parte de baixo, onde está nenhum, e eu vou selecionar o meu traçado, trazê-lo para frente, e aqui eu seleciono essa opção cor, para que ele coloque o traçado na minha forma. Agora eu vou aumentar a espessura para 10. Prontinho, aqui eu já consigo ver melhor a minha elipse apenas com o traçado. Agora eu vou selecionar esse arquivo e eu vou usar uma ferramenta chamada ferramenta tesoura para fazer um corte aqui nesse arquivo. Para isso eu vou vir aqui do lado, aqui está selecionada a ferramenta borracha, eu vou clicar com o botão esquerdo, segurar e clicar aqui na ferramenta tesoura. Prontinho. Depois que eu selecionar, eu vou dar 2 cliques aqui na parte de baixo. Dei um clique aqui, vou um pouco mais para o lado e vou dar outro clique. Prontinho. Vou clicar na minha ferramenta seleção e aqui eu vou deletar essa parte selecionada apertando a tecla Delete. Prontinho. Agora eu vou vir novamente aqui na ferramenta caneta, vou selecioná-la e vou clicar aqui nessa ponta. Quando estiver azul, eu posso clicar e aqui eu vou trazer até aqui embaixo, dar um clique e vou emendar nessa parte de cima. Prontinho. Agora eu já posso clicar na minha ferramenta seleção e clicar aqui do lado de fora e eu fiz aqui um balão, uma espécie de balão onde eu quero inserir a minha tag de desconto. Sempre que você for fazer desenhos vetoriais e for fazer esse tipo de corte que eu fiz aqui com a ferramenta tesoura, você precisa fazer o desenho em traçado. Depois você pode acrescentar o preenchimento, que é o que eu vou fazer agora. Eu selecionei o meu arquivo aqui, vou vir aqui nessa opção traçado e eu vou tirar esse traçado clicando em nenhum. Agora eu vou trazer para frente o preenchimento e vou clicar aqui em cor. Prontinho, ele já adicionou o preenchimento. Agora eu quero mudar a cor aqui da minha forma. Eu posso fazer aqui, clicando nessa tela, ou eu posso dar 2 cliques como eu havia dito, e eu vou deixar aqui uma cor laranja, um pouco mais alaranjada, mais ou menos puxada para esse tom aqui, vou dar um OK. Agora eu vou ensinar você a utilizar uma ferramenta muito legal que é o gradiente, para fazer degradês. Para isso eu vou clicar aqui do lado, na minha aba de ferramentas, nessa ferramenta malha. Selecionando essa ferramenta eu vou dar um clique aqui no centro desse círculo que nós criamos e você vai ver que vai aparecer essas linhas. Agora eu posso selecionar novamente a minha cor de preenchimento
e vou selecionar um amarelo um pouco mais claro e vou dar um OK. Prontinho. Agora perceba que ele fez um degradê e isso deu um aspecto mais tridimensional à minha forma. Então é algo que vocês podem explorar bastante aqui no Illustrator e dá para fazer composições incríveis utilizando essa ferramenta. Agora eu quero centralizar essa forma que eu criei. Para isso é bem simples, eu vou clicar em cima dela e com o Shift pressionado eu vou clicar nesse meu retângulo do fundo. E aqui vão aparecer essas opções aqui em cima de alinhamento. E eu vou clicar nessa opção aqui que é o alinhamento horizontal centralizado. Depois que eu der um clique, perceba que o meu objeto ele já ficou alinhado aqui no centro. Eu vou dar um clique do lado de fora. Agora que eu já criei a minha forma, eu quero inserir os números da minha tag de desconto aqui. Eu vou fazer uma tag de 50% de desconto, então para isso eu preciso de uma tipografia. Eu tenho duas opções, eu posso criar uma tipografia, eu trouxe aqui um exemplo de uma tipografia que eu criei e eu utilizo ela para fazer diversas artes. Porém, eu vou ensinar uma outra forma que é você baixar uma tipografia que você possa usar comercialmente. E para isso eu vou acessar um site chamado dafonte.com. É esse site aqui, é só você digitar aí no seu navegador dafonte.com e você vai ter acesso a esse site onde você pode baixar fontes. Aqui nesse site eu vou clicar em um dos tipos de tipografia, eu vou vir aqui nessa tipografia básica Sans, vou dar um clique e aqui vão aparecer várias opções, porém eu preciso aplicar um filtro trazendo somente versões de domínio público ou 100% grátis. Para isso eu vou clicar aqui em mais opções e aqui eu posso selecionar essas duas primeiras, domínio público e 100% grátis. Depois disso eu vou clicar aqui em enviar e ele vai passar um filtro e as fontes que aparecerem aqui são essas de domínio público ou 100% grátis. Eu vou selecionar essa primeira e vou baixá-la. Para isso é só clicar aqui em baixar e a fonte vai ser baixada no meu computador. Depois eu posso abrir na pasta de destino e aqui eu vou dar 2 cliques nessa fonte. Prontinho, já abri a pasta aqui e geralmente dentro da pasta vem os arquivos da fonte para serem instalados e vem os arquivos em texto. É importante que você leia o texto que fala sobre a fonte para ver se essa fonte pode ser usada como conteúdo comercial. Aqui no caso fica aqui nessa parte About, geralmente vem em inglês. Então aqui eu já vejo logo de cara que aqui nessa opção ele fala posso usar essa fonte para produtos comerciais? E aqui sim você pode, que é a resposta do próprio criador da fonte e tem aqui as informações do criador. Então essa fonte pode ser usada como conteúdo comercial, que é o caso dos bancos de imagem. Eu vou instalar aqui então essas fontes, clicando em instalar. Aqui ele diz que a fonte já está instalada, eu já tinha essa fonte, então não preciso instalar. Vou voltar aqui no Illustrator. Agora eu vou selecionar a minha ferramenta de texto, que fica aqui do lado esquerdo. Vou dar um clique e vou criar uma caixa de texto aqui do lado de fora e vou digitar aqui 50. Tá bem pequeno aqui, mas eu vou selecionar e vou vir aqui em cima em caractere e aqui eu posso aumentar o tamanho da minha fonte. Então vou clicar aqui e vou colocar aqui um tamanho bem grande, 300, e vou dar um OK. Prontinho, a fonte já aumentou aqui, porém ela está em outra tipografia. Eu vou mudar essa tipografia, clicando aqui novamente em caractere, e aqui eu posso vir nessa opção e mudar. Posso digitar aqui, mais fácil ainda, Bebas Neue, que é essa fonte que a gente baixou. Vou selecioná-la e prontinho. A minha fonte já está nesse arquivo. Agora eu vou criar mais 2 arquivos de fonte aqui. Vou clicar aqui na minha ferramenta de seleção, clicar do lado de fora, vou clicar outra caixa, vou criar um símbolo de porcentagem
Vou clicar do lado de fora novamente e vou criar a palavra off, O-F-F, e vou clicar aqui do lado de fora. Agora eu vou selecionar esses 3 arquivos, clicando em qualquer ponto aqui do lado de fora da prancheta e passando o mouse sobre todos eles, eu seleciono os 3 arquivos simultaneamente. Agora eu vou clicar aqui com o meu botão direito e vou nessa opção criar contornos. E eu já converti essa minha fonte em curvas, porque isso é uma exigência dos bancos de microstock. Geralmente você precisa converter todo tipo de fonte em curva e foi isso que eu acabei de fazer. Agora eu vou arrastar primeiramente o 50 aqui para dentro do meu balão. Só clicar com o botão esquerdo e arrastar até aqui. Para aumentar o tamanho desse objeto que já está em curvas, é só clicar aqui na extremidade e com a tecla Shift pressionada eu posso aumentar o tamanho do meu número. Vou ajustar ele aqui para um tamanho que me agrade e depois que eu estiver satisfeito eu posso deixar o arquivo aqui. Agora eu vou trazer o símbolo de porcentagem e vou ajustá-lo aqui também. E por último vou trazer a palavra off e vou colocá-la aqui embaixo. Prontinho, é só você ir dimensionando de acordo com o seu gosto e colocar os objetos no seu devido lugar. Pronto, já estou satisfeito aqui. Agora eu vou mudar a cor da minha fonte, então vou clicar nos 3 objetos com a tecla Shift pressionada. Então vou clicando em cada um deles e eu selecionei todos aqui. Agora eu vou selecionar essa ferramenta conta-gotas aqui do lado e em seguida vou clicar aqui nessa parte vermelha. Essa ferramenta conta-gotas serve justamente para pegar a cor de outras partes das formas. Agora eu vou clicar aqui e vou escurecer um pouco mais esse vermelho clicando aqui na minha cor e movendo um pouco mais para baixo. Prontinho, já estou satisfeito. Agora eu vou clicar aqui do lado de fora. Minha arte já tem aqui o texto que eu queria. Quando eu estou com mais de um objeto selecionado, como é o caso aqui, que eu tenho 3 objetos, eu consigo dimensionar simultaneamente todos os objetos. Para isso é só clicar na extremidade e com a tecla Shift eu consigo dimensionar, aumentar ou diminuir o meu vetor. Eu vou aumentar um pouco aqui. Prontinho. Agora eu vou só ajustar. Já está da forma que eu queria. Vou dar um clique aqui do lado de fora. E para finalizar, eu vou utilizar algumas formas aqui para fazer uns detalhes diferentes na minha arte. Vou primeiramente selecionar aqui a ferramenta elipse e com a tecla Shift pressionada vou fazer um outro círculo um pouco maior que esse primeiro. Aqui já está de bom tamanho. Vou clicar na ferramenta de seleção e aqui eu vou tirar o preenchimento, trazer o traçado para frente e clicar aqui na parte cor e vou mudar essa cor dando 2 cliques. Vou colocar um laranja também, um pouco mais claro. E agora eu vou vir aqui na parte de cima, na espessura do traçado, vou colocar também 10. Prontinho. Vou fechar aqui essa caixa. Com a ferramenta seleção eu consigo mover esse objeto. Agora eu vou fazer alguns ajustes aqui. Como a minha forma principal está alinhada com o retângulo aqui da parte do fundo, eu posso fazer a mesma coisa com essa nova forma. Vou clicar nela e vou selecionar com a tecla Shift pressionada o meu fundo e aqui vindo nessa opção alinhar, eu vou colocar aquele mesmo alinhamento horizontal centralizado e aqui ele já arrumou o arquivo. Agora eu vou selecionar o meu 50, esses 3 arquivos e o meu arquivo de trás também, que é o meu balão, e clicando com o botão direito eu vou clicar em organizar e trazer para frente. Prontinho, perceba que agora esse objeto está à frente do círculo que eu criei com traçado.
Agora eu vou selecionar a ferramenta caneta aqui do lado e vou fazer uma linha vindo daqui até aqui mais ou menos. Prontinho. Para tirar a seleção é só apertar a tecla ESC do teclado. Agora eu vou clicar aqui na ferramenta conta gotas e vou clicar nesse círculo que eu fiz. Assim, a linha que eu fiz agora vai pegar as propriedades desse círculo. Tá vendo que ela já ficou amarela e na mesma espessura. Agora eu vou colocar o traçado com 20 de espessura. Vou clicar novamente aqui na minha ferramenta caneta e vou fazer uma linha vindo daqui até aqui mais ou menos. Prontinho. Já está com as propriedades da linha anterior e vou fazer uma terceira linha vindo daqui dessa parte até aqui mais ou menos. Prontinho, já criei as 3 linhas aqui e agora eu vou criar um arredondamento em cada uma dessas linhas. Vou selecionar as 3 com a tecla Shift e aqui em traçado na parte superior eu tenho essa opção aqui de arremate. Eu vou colocar nessa segunda opção, arremate arredondado. E perceba que as 3 ficaram com um formato mais arredondado. Agora eu vou selecionar essas 3 linhas que eu fiz com a tecla Shift pressionada. Vou clicar com o meu botão direito em cima e vou clicar aqui em agrupar. Fazendo isso, as 3 se tornam um só objeto. Agora eu vou apertar as teclas Ctrl C e Ctrl V. Eu estou copiando e colando o meu arquivo. Vou trazer ele aqui para baixo. Vou clicar novamente com o botão direito, vir na opção transformar e aqui eu vou colocar nessa opção girar e vou digitar 180 graus. Depois é só dar Enter. O meu arquivo já foi girado aqui e eu vou ajustar ele para ficar parecido com o outro lado. Prontinho. Meu arquivo já está aqui e a minha arte já está pronta. Já está do jeito que eu queria. Agora basta que eu salve o arquivo, mas antes disso eu vou fazer um ajuste. Eu vou selecionar todo o arquivo, clicando aqui do lado de fora e arrastando o meu mouse até selecionar todos os arquivos. Prontinho, com tudo selecionado, eu vou diminuir um pouco, clicando aqui na extremidade. Com a tecla Shift pressionada, eu vou clicar com o botão esquerdo do mouse e trazer um pouco para dentro. Por que eu faço isso? Porque às vezes alguns bancos de imagem acabam rejeitando as imagens, alegando que existem objetos fora da prancheta. Então, para que isso não ocorra, eu vou fazer esse ajuste. Fazendo isso, eu não vou ter problema com a rejeição dos arquivos pelos bancos de Microstock. Vou fazer um último ajuste aqui, que é selecionar esses arquivos que estão como traçado, esses que nós fizemos agora e o círculo que nós já tínhamos feito, pressionando a tecla Shift e clicando com o botão esquerdo do mouse. Selecionei os 3, vou vir aqui na opção Objeto na parte superior e vou clicar em Expandir. Depois é só clicar em OK. Prontinho, agora eles já estão como formas, não como traçado, todos preenchidos. Agora é só salvar o arquivo. E para isso eu vou vir aqui em Arquivo, Salvar Como. Aqui eu já deixei o arquivo renomeado, então coloquei um nome bem descritivo, que tenha todos os elementos aqui da minha arte. Depois eu vou vir aqui no tipo de arquivo e vou colocar EPS, que é o arquivo exigido pelos bancos de imagem. E vou colocar sempre nas versões 8, 9 ou 10. Então vou deixar na versão mais recente, que é o EPS 10. Depois disso eu vou clicar aqui em OK e vou confirmar e o meu arquivo vai ser salvo em vetor. Porém eu sempre gero um arquivo em JPEG do arquivo em vetor, porque tem bancos de imagem como a iStock e GetImages que pedem um arquivo em JPEG anexado. Então vou colocar aqui arquivo exportar, exportar como e vou mudar para JPEG. Depois é só clicar em exportar, deixar aqui na qualidade alta e clicar em OK. O arquivo vai ser carregado e já foi salvo e ele já estará pronto para eu enviar para os bancos de Microstock. Uma coisa que eu posso fazer é aproveitar esse mesmo arquivo e fazer tags
de 1 a 100% de desconto. Então, de uma arte você consegue fazer 100 artes. Vou dar um exemplo rápido. Eu posso selecionar esse número 50, clicar com o botão direito e desagrupar essa opção aqui. E vou excluir esse número 0 clicando em Delete. Agora eu posso colocar o meu 5 aqui no meio, trazer para cá e aumentar um pouco, porque o 5 é um número menor. E aqui eu já teria uma outra tag de desconto com 5% e bastaria eu salvar renomeando para 5% de desconto. Então é bem simples e você consegue fazer várias artes gerando a partir do mesmo arquivo. Só que antes de salvar esse novo arquivo, eu sempre faço uma alteração no tamanho do arquivo. Então primeiramente eu vou diminuir a visualização. Para isso eu posso vir aqui no canto inferior esquerdo, clicar aqui nessa opção e botar em 12,5%. Prontinho. Agora eu vou aqui nessa opção que é ferramenta prancheta. E dando um clique aqui eu posso selecionar as extremidades e com a tecla Shift pressionado aumentar um pouco esse arquivo, para não ter problema quando eu salvar um arquivo parecido. Depois eu vou selecionar todos os arquivos aqui, como já havíamos feito anteriormente, clicar na extremidade do objeto e arrastar um pouco para cima. E aqui eu já tenho um arquivo em uma nova dimensão. Tanto é que se você for aqui, você consegue ver que o tamanho da prancheta já está diferente do que havíamos feito antes. Depois seria só salvar da mesma forma que eu salvei a tag de 50%, e aqui eu já teria um novo arquivo e poderia enviar da mesma forma. E não teria problema com rejeição dos bancos de imagem, porque o arquivo tem um outro tamanho. Geralmente eles só rejeitam se tiverem tamanhos idênticos. Então esse aqui é um exemplo que eu fiz para vocês treinarem, porém quando você for fazer arquivos para enviar, você precisa criar seu próprio design. Então não fica legal você copiar o design de outras pessoas, mas esse serve como um treino para você produzir o seu próprio conteúdo. Então você pode fazer modificações, fazer formas diferentes, usar outras cores para que você faça arquivos incríveis aqui no Illustrator e você tenha o seu próprio design. Então isso é o mais legal do design, você criar o seu próprio estilo. Depois disso, é só você salvar o seu arquivo e enviar para as plataformas, lembrando que você pode enviar o mesmo arquivo para vários bancos de imagem diferentes, tendo assim várias fontes de renda diferentes. Beleza? Se você gostou dessa ferramenta que é o Illustrator e tem interesse em evoluir com o seu conhecimento desse software, eu vou deixar aqui embaixo no primeiro link da descrição um curso completo para quem tem interesse em desenvolver as habilidades com vetores e aumentar assim as suas vendas nos bancos de microstock. Então esse curso tem um preço muito acessível e lá você vai aprender tudo o que você precisa para desenvolver ilustrações vetoriais de modo profissional. Eu também estou deixando aqui na descrição um vídeo com 10 dicas para você otimizar o seu trabalho dentro do Illustrator. Então busque sempre explorar essa ferramenta para que você evolua no conhecimento de vetores. Assim você vai aumentar muito as suas vendas nos bancos de microstock. Se você quer trabalhar com design, o principal conselho que eu deixo para você é esse: busque sempre novos conhecimentos e habilidades. Assim você vai poder crescer e muito nessa profissão. Eu peço que você deixe seu like aqui embaixo se você ainda não deixou e se inscreva no canal caso esse vídeo tenha te ajudado. Meu nome é Wallace Ferreira e eu estou aqui para te ajudar. Valeu!